Boa noite a todos. Como a gente não está podendo ter nossas formações presenciais, não podemos ficar sem uma palavra de sabedoria, né? Então, convidamos o Frei Décio para que ele possa transmitir algum conhecimento para a gente, aproveitando que nós estamos aqui no ciclo da Páscoa, né? No tempo pascal. Ele vai trazer algum conhecimento para a gente e a gente vai fazendo essas formações ao longo desse período que não podemos ter nossos encontros presenciais, vai ser virtual mesmo. Então, Frei Décio, pode transmitir para a gente seus conhecimentos aí, trazer alguma coisa. Certamente o senhor tem muitas curiosidades que a gente desconhece, que passa desapercebido, um detalhezinho, e a gente vai seguindo até poder fazer as perguntas mesmo, né? Quem sabe a gente vai melhorando nossos encontros. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando através desta estreia pelo YouTube, também pelo Facebook e também pela Rádio Mensagem, Rádio Comunitária aqui de Cândido Mota. Já quero agradecer a vocês em nome, e nesse agradecimento estender o agradecimento a todas as catequistas e os catequistas que transmitem e aprofundam a fé dos nossos catequizandos e dos nossos catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo. Mas então tentaremos fazer uma filmagem rápida e conforme forem surgindo as dúvidas, não nesta que nós estamos gravando hoje, mas nas próximas nós podemos ir recolhendo essas dúvidas e vamos refletindo juntos. Se eu começar a correr demais, aí vocês peçam, por favor, para que eu acalme um pouco, fale mais devagar. Mas, graças a Deus, os conteúdos são muitos, profundos, e a gente acaba se empolgando também um pouquinho com tudo isso. Mas, vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine neste nosso encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então vamos começar nos apresentando, porque eu sei que, além das catequistas aqui de Cândido Mota, outras pessoas em outras regiões poderão também nos acompanhar. Então, por favor, nos apresentemos. Meu nome é Michela, sou catequista de Primeira Eucaristia. Meu nome é Geise, sou catequista da Matriz de Eucaristia e Crisma e faço parte da coordenação geral, junto com a Michela, com a Josi e com a Cláudia. Sou o Frei Décio, frade capuchinho, pároco aqui em Cândido Mota. Mas diga para mim, então, qual é o assunto? Vamos falar aí, acompanhando o ano litúrgico, falar agora desse tempo pascal que a gente está, né? Já estamos prestes aí à Ascensão do Senhor e nos preparando para o domingo de Pentecostes. Então, o nosso tema vai ser um tema litúrgico, isso, né? Então, falar um pouquinho sobre o ciclo da Páscoa. Como vocês veem esse cartaz tão bonito, ali está o ano litúrgico, e no ano litúrgico os 3 ciclos que temos nesse ano, que é o ciclo do Natal, ciclo do tempo comum e o ciclo mais importante, que é o ciclo da Páscoa, que é este que está aqui embaixo. Então vamos tentar falar desse tempo que nós estamos, que é o tempo da Páscoa, mas voltar um pouquinho também na Quaresma, porque fica mais fácil e é possível beber a profundidade do tempo pascal com aquilo que o constitui, o ciclo
o tempo da Quaresma, ali a Semana Santa, o Tríduo Pascal, e agora esses 50 dias que vão nos preparando para Pentecostes. Muito bem, é interessante que a gente tenha em mente, pega aqui as anotações para que eu consiga não ficar falando demais, mas a liturgia, ela é a maneira que a igreja celebra a ação salvífica de Jesus. Então, ao celebrarmos a liturgia, estamos celebrando a obra salvífica de Jesus. É Jesus o celebrante, Ele que celebra conosco. Isso está no documento da igreja, no Sacrosanto Concílio número 5. Então, o sentido do ano litúrgico é celebrar a obra da salvação de Jesus Cristo. Ele, que é muito bonito como chama aqui o Sacrosanto Concílio, chama Jesus de divino esposo. Então a igreja é a esposa e Jesus é o divino esposo. E Jesus celebra em nós, igreja, e a igreja celebra em Jesus. Por isso que Jesus está presente sempre em sua igreja. Isso também no Sacrosanto Concílio, que é um tema que nós vamos voltar rapidamente ali, quando falarmos sobre a ascensão. E durante todo o ano litúrgico é revelado que todo o mistério de Cristo, toda a obra de Cristo durante todo o ano. Mas o que se celebra nesse ano então, como que é essa obra salvífica de Cristo? É desde a sua encarnação, nascimento, ascensão, Pentecostes e a sua vinda, a sua segunda vinda. Então nós celebramos no primeiro ciclo do Natal o mistério da encarnação e do seu nascimento. Nesse ciclo pascal, o mistério da sua ascensão, Pentecostes, e em todo o tempo comum, a igreja, que é a esposa, que fala Abba, e também Maranata, Abba Pai, ao Pai, e Maranata, vem Senhor Jesus. O desejo de que o reino de Deus seja constituído em nosso meio, um reino de irmãos, de irmãs. E então, vamos entrar propriamente no ciclo da Páscoa, que começa com a quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira de cinzas, eu falando com elas, eu falei, vamos tentar nomear, escolher um símbolo. São vários símbolos que nós podemos escolher para cada momento, mas vamos falar das celebrações e escolher um símbolo para que ao final dessa conversa a gente possa ter montado um quadro. E montado esse quadro a gente consiga fazer esse fechamento através dos símbolos. Então, quarta-feira de cinzas, anote aí, você que está nos acompanhando, a leitura da quarta-feira de cinzas este ano foi Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois o versículo 16 ao 18. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois o versículo 16 ao 18. Que símbolo nós poderíamos escolher para essa quarta-feira de cinzas? Eu escolhi as cinzas que lembram que nós somos pó e ao pó voltaremos, a nossa condição humana. Depois da quarta-feira de cinzas, nós temos os 6 domingos da Quaresma, contando já Ramos como 6º domingo. Mas vamos lá, no primeiro domingo, a leitura é Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Que símbolo a gente pode escolher para esse dia? Como é o domingo em que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, e tentado a escolher um caminho diferente daquele que o Pai propôs a ele, então eu escolhi o símbolo do caminho. Jesus, ele vence as tentações, ou seja, ele escolhe seguir a vontade do Pai, o caminho do Pai. Então, marque aí, na quarta-feira de cinzas, o símbolo das cinzas, ou o pó. Nós somos pó, somos seres humanos. Primeiro domingo da Quaresma, é proposto um caminho diferente para Jesus daquele que o Pai quer, mas Jesus escolhe o caminho do Pai. Então, segundo símbolo, o caminho. Terceiro domingo, nós vamos, no caso, no segundo domingo, Mateus 17, do 1 ao 9. É o domingo que nós conhecemos como o domingo da transfiguração, mas aqui eu escolho o símbolo da palavra, a Bíblia. Por que a Bíblia?
Jesus escolheu seguir o caminho do Pai. Então agora ele leva os seus discípulos para que também escolham seguir o seu caminho, esse caminho que ele escolheu. Então, como nós conseguimos seguir o caminho de Jesus Cristo? Ouvindo Jesus. Então eu escolho o símbolo da palavra. Primeiro o pó, quarta-feira de cinzas o pó, primeiro domingo caminho, segundo a palavra, a Bíblia, para a gente conseguir seguir o caminho de Cristo. Terceiro domingo da quaresma, anote aí, é a passagem de João capítulo 4, versículo 5 ao 42, é o encontro de Jesus com a samaritana. Que símbolo nós podemos escolher para esse caminho? Água, vamos escolher então a água, que é quando Jesus se revela a água viva, que vai matar a nossa sede. Então a água, já entrando realmente nos símbolos do batismo. Eu não falei no início, desculpa, mas a ideia da quaresma, ela é fortemente para prepararmos, ou preparar ou para a gente fazer memória. Preparar quem ainda não foi batizado para ser batizado. Nós que já fomos batizados, é memória, para renovar o nosso batismo. Esse é o primeiro aspecto da quaresma. O segundo aspecto é o penitencial. Então a quaresma tem esses dois sentidos, de preparação para a Páscoa, esse é o sentido. A quaresma nos prepara para celebrar a Páscoa. E dentro desses dois aspectos da quaresma, preparar para ser batizado ou renovar o batismo, de como e de que maneira? De forma penitencial. Então eu não tinha falado isso. Então nesse terceiro domingo já entra esse aspecto batismal da água, que é purificação, nascer em Cristo. Quarto domingo, temos João capítulo 9, versículo do 1 ao 41, é a passagem em que Jesus cura o cego de nascença, e ele se revela como: eu sou a luz do mundo. Então aqui eu escolho a vela como sinal da luz. Olha aí, está decorando os símbolos da Páscoa. Quarta-feira de cinzas, pó, a humanidade. Primeiro domingo, caminho. Segundo, palavra. Terceiro, água. Quarto, luz. Temos que ser iluminados. Não adianta escolher o caminho, estar purificados, se não sabemos para onde ir. Está tudo escuro. Então, é a vela, a luz. Eu sou a luz do mundo. Quinto domingo, João capítulo 11, do versículo 1 ao 45. Quinto domingo, João capítulo 11, do versículo 1 ao 45. E que cena é essa? É a cena da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele se revela como aquele que é a ressurreição e a vida. O símbolo maior que poderia escolher aqui é a vida. O quinto domingo é a vida. Veja que nós começamos na quarta-feira de cinza lembrando que somos pó, e ao pó voltaremos, a nossa humanidade. No primeiro, Jesus escolhe o caminho do Pai, vence as tentações. No segundo, nós ouvimos Deus falar: escutai-o, esse é meu filho, ou seja, a palavra. No terceiro, a água, pela água nascemos em Cristo, ele é a água viva. No quarto, a luz que vai iluminar o nosso caminho. Seguindo esse itinerário, meu irmão, qual é o nosso destino? Não é ficar num túmulo, não é ficar numa caverna mortos, mas a vida que vai nos chamar. Eu sou a ressurreição e a vida. É para isso que a gente então se prepara na quaresma, se prepara para o batismo, para ser batizado ou renovar o batismo através da penitência. E tudo para quê? Para nos tornarmos pelo batismo, nós que já fomos batizados, mas aqueles que não foram batizados ainda, se tornar outro Cristo, assumir a sua missão. Então qual é o nosso destino? Qual é o nosso futuro? É a ressurreição e a vida. Vem para fora, Lázaro, a vida te chama. Foi até muito bonito o canto de comunhão que foi entoado durante esse domingo. A vida te chama. Aqui foram o que? Os 5 domingos da quaresma. Eu sei que pode surgir várias dúvidas, eu vou falando rapidinho, porque até o relógio já está batendo, hein? Muito bem, entramos então, já que passamos por todo esse itinerário, no 6º domingo, mas também que é mais conhecido como Domingo de Ramos. Mas nesse Domingo de Ramos, que
claramente nós escolhemos como símbolo o ramos. Também é o domingo que se narra já a condenação e morte de Jesus Cristo e a sua paixão. Se você conseguir enxergar, não sei se está muito longe, mas então aqui vai se fechando o ciclo. Quarta-feira de cinzas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto domingo da quaresma, que nos preparou para renovar o nosso batismo, nosso compromisso batismal, ou para aqueles que serão batizados. Entramos na grande semana, a semana mais importante do ano para nós, que nós chamamos de Semana Santa. Aqui está vermelhinho o domingo de Ramos, que faz essa abertura. Domingo de Ramos. Falei bastante? Quer falar alguma coisa? Pode seguir, Frei. Porque nós não temos tanto tempo, não queremos que essa filmagem ela dure tanto tempo, mas tem uma curiosidade, só colocando aqui, por que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, os dias da semana? E só o domingo é domingo e o sábado é sábado. E os outros são feira. Por que não é domingo feira e sábado feira? O que é feira? Essa eu não sei. Hã? Feira às vezes é um jeito de pastel, né? Domingo tem feira, né? Domingo tem feira. Domingo tem feira, mas não tem feira, né? Muito bem. A palavra vem do latim, feira, que significava dia de descanso. Dia de descanso. Porque na realidade era na grande semana da Páscoa que tinha o domingo, que é o dia do Senhor, dies Dominicus, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. O sábado permaneceu esse nome, que é o sabá judaico. Então, o dia do Senhor, que é o domingo, é o primeiro dia. É o primeiro dia. Então, a segunda, o segundo dia e por aí por diante. Mas feira, porque era segundo dia de descanso, terceiro dia de descanso, quarto dia de descanso, sexto dia de descanso. Era usado só na Semana Santa, que era o dia de se preparar só para o grande trito pascal. Mas o que acontece? Começaram a usar para todos os dias do ano. Então, segunda-feira seria o segundo dia de descanso, mas para a gente sabe que é o primeiro dia de trabalho. Mas é isso, ficou segunda-feira. Isso é só na nossa tradição, no português, porque todas as outras línguas, a maioria delas, eles não têm essa nomenclatura. Só o sábado mesmo, ou o domingo, e o restante são outros dias. O dia da lua, dia do sol é o domingo para eles, para outras línguas, e por aí vai. Mas só uma curiosidade, esse segunda-feira, né? Daí vem o feriado nosso, né? Dia de descanso, feriado. Mas então, o nosso dia de descanso, segunda-feira, que é o primeiro dia de descanso, é o dia para trabalho mesmo. Bom, vamos para frente. Por que tudo isso? Então, a quaresma, ela dura 40 dias, ela abrange todos esses domingos que nós falamos, e ela vai até a quinta-feira, na quinta-feira, antes da missa que inicia o tríduo pascal. Então, domingo de Ramos ainda está na quaresma. Domingo de Ramos, segunda-feira do domingo da semana também está, terça ainda é quaresma, quarta-feira ainda é quaresma, você vê que está tudo roxinho ali ainda, e na quinta-feira de manhã ainda é quaresma. Às vezes o pessoal pergunta, né? Eu fiz promessa de jejum durante a quaresma, vai até onde? Até a quinta de manhã é a quaresma. Agora, até onde você fez a promessa, eu não sei, mas a quaresma é até a quinta-feira de manhã. Na quinta-feira de manhã nós temos uma missa chamada Missa dos Santos Óleos. Óleo, não óleos, tá? Porque às vezes o pessoal pergunta, quando é a missa de Santa Luzia, aquela missa que abençoa os óleos? Não é óleos, é óleo mesmo. E são abençoados nessa missa os óleos santos, que é o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo que unge aqueles que serão batizados, e o óleo dos enfermos. Essa missa geralmente ela é antecipada para quarta-feira à noite, para que os fiéis que estão trabalhando durante essa semana possam participar também. Mas então a quaresma vai até a quinta de manhã com essa missa solene e vai até pertinho de iniciar a missa da Santa Ceia. É até aí que vamos com a nossa quaresma.
E iniciamos então a celebração mais importante do ano litúrgico, que é a missa que nós chamamos de Tríduo Pascal. Ela se completa nesses 3 dias. Começa com a ceia do Senhor, depois a Sexta-feira Santa, continua com a Vigília Pascal e ela é concluída, esse grande tríduo, no domingo da ressurreição. Então é o Tríduo Pascal. A gente poderia também ter um símbolo para cada dia, é muito rica essa celebração. Então na quinta-feira, lembrando agora a campanha da fraternidade desse ano que nos fala isso, então para quinta-feira eu escolhi como símbolo a bacia que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quinta-feira, na celebração da ceia do Senhor, ele lava os pés dos discípulos. A gente até chama de lava-pés também o rito. A gente conhece como missa do lava-pés por causa do rito que está nele, mas a missa da ceia do Senhor. Então, a bacia que lava os pés. Na sexta-feira, eu escolho também como símbolo uma bacia. Mas essa bacia é aquela bacia que Pilatos usa para lavar as mãos quando foi condenar Jesus Cristo. Então olha que interessante a reflexão que foi trazida para nós na campanha da fraternidade esse ano. A bacia pode servir tanto para lavar os pés como serviço, como também se tornar indiferente à situação da outra lavando as mãos. É claro que nesse tempo da pandemia, lavar as mãos é algo importantíssimo, não simbolicamente, mas concretamente, lave bem as mãos, mas não lave do jeito de Pilatos, porque Pilatos lave a mão com água, Pilatos lavou as mãos com o sangue do inocente Jesus Cristo. Então esses 2 símbolos, na quinta para o serviço, na sexta para condenar alguém. Então a bacia acaba sendo a mesma. Agora, a atitude que a gente tem com essa bacia é que é escolha nossa. Força, irmã. Ô, Frei, para um pouco aí para eu... Só fazendo uma parte aqui, no dia da quarta-feira de cinzas, a gente também tem a abertura da campanha da fraternidade, né? Tem, sim. E por que tem a campanha da fraternidade nesse dia? Na quaresma? Porque acredito que a quaresma seja um tempo de oração, jejum, caridade. E a campanha da fraternidade, ela lança temas sociais, né? Que a gente procura, sempre promove temas sociais. Então, eu acredito que seja em torno disso, para a gente rever melhor, pensar, ver o que a gente pode fazer, né? Isso, justamente. Eu até estou procurando aqui a anotação que eu fiz do documento de Paulo VI, porque a quaresma, ela, como eu disse, ela tem esses 2 aspectos: preparação para ser batizado. Por isso que todos os temas são catequéticos, extremamente catequéticos. É uma catequese que a quaresma faz, é o aprofundamento para aqueles que querem ser batizados. É o momento deles decidirem: eu quero, ou então vou desistir, não quero isso para mim não. E para nós que já somos batizados, para renovar o nosso compromisso. Então, primeira característica batismal e essa segunda característica penitencial. E então esse documento de Paulo VI é o número 110 do Sacrosanto Concílio, tá? Eu estou falando direto esse nome desse documento. O Sagrado Concílio é o documento sobre a liturgia, é o primeiro documento que saiu do Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II, a gente pode ter um dia só para falar sobre ele e outros dias só para falar de cada documento que foi emanado desse concílio. Mas esse concílio aconteceu de 1962 a 1965, juntou ali no Vaticano os pastores, né, os nossos bispos do mundo inteiro, juntos com o Papa, para pensar a nossa igreja, pensar a nossa fé e como a gente dá uma resposta de fé para os sinais dos tempos, né? Usou bastante essa palavra. E esse documento sobre a liturgia, sobre o nosso jeito de celebrar a salvação de Jesus Cristo que acontece em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, então ele foi promulgado nesse documento que fala sobre a Sagrada Liturgia. Falei tudo isso para dizer que você pode encontrar na internet, no site do Vaticano tem disponibilizado gratuitamente, bastando você pagar a internet ou pegar emprestado de alguém, né? A gente fala gratuito, né, na internet, não tem preço, né?
mas lá está gratuitamente no site do Vaticano, em português, e você pode consultar. Então, no número 110, falei tudo isso porque o aspecto penitencial, em 1963, quando foi divulgado esse documento, o Papa, o Beato Paulo VI, já dizia: a penitência, ela é interna e individual, porém ela também é externa e social. A penitência que nós fazemos na quaresma, ela é interna e individual, pecado individual, mas ela também, depois, até que muitos teólogos usaram esse termo, ela é externa e social, também um pecado social. Então, nesse sentido, a campanha da fraternidade, ela nos ajuda a fazer penitência diante de um pecado social, de uma situação social agravante no nosso país, na nossa realidade, e para que nós, como cristãos, homens e mulheres de fé, qual resposta que a gente dá para aquela situação? Qual resposta que a gente dá para aquela realidade? Então, a campanha da fraternidade está diretamente ligada à quaresma, porque ela nos ajuda a fazer essa penitência externa e social, já que nós estamos fazendo uma penitência interna e individual. Então, meu irmão e minha irmã, quem quer viver a quaresma fazendo só uma penitência individual, fica manca essa quaresma. E quem quer só fazer uma penitência externa, acha que é só isso também, fica manca. Então, tem que unir as duas coisas. E aí dá para renovar o batismo. Então, por isso que temos essa tradição bonita que surgiu depois aqui no Brasil e foi adotada pelos bispos, pela maioria dos bispos em todas as dioceses, de vivenciar a campanha da fraternidade durante a quaresma. Esse ano foi fraternidade, dom e compromisso, e teve como o lema, o tema foi esse, fraternidade, dom e compromisso, teve como lema: ele viu, se compadeceu e cuidou. E tivemos a leitura e a história do bom samaritano, que nos ajudou a meditar sobre essa passagem. Muito bonito também, mas vamos para frente agora. Isso, você lembrou, E Domingo de Ramos é um domingo que se faz a coleta da campanha da fraternidade. É uma coleta, é uma maneira de também, efetivamente, nós como cristãos ajudar um projeto ligado à campanha. Esse ano nós não tivemos, porque tivemos missas, mas não missas presenciais. E também para que as pessoas não ficassem saindo de casa com aquele envelope e tudo mais, nós não tivemos ainda o recolhimento dessa coleta, que foi transferido mais para frente. É um gesto concreto também. No site da CNBB, você encontra tudo que foi arrecadado pela sua diocese durante todos os anos de campanha da fraternidade e em que foi utilizado aquele valor. Então, você entrando aí no site da CNBB, cnbb.org.br, que é o site da Conferência dos Bispos do Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, você tem ali todos os dados de onde foi aplicado aquele valor que você contribuiu para a campanha da fraternidade daquele ano. Olha aí. Bom, estamos onde? No Tríduo ou já passamos do Tríduo? Não, chegamos no Domingo de Páscoa. Falamos da Sexta-feira Santa, o sábado e o Domingo de Páscoa. Agora estamos no sábado, Muito bem. A gente estava escolhendo um símbolo para esses 3 dias. Isso, eu escolhi a bacia para os 2 primeiros dias do Tríduo, e para o segundo, eu até falei para elas, vocês já trabalharam isso na catequese, Não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu escolho o Círio Pascal, que é essa vela bem grande que tem aqui. Então, o Círio Pascal, ele é aceso na noite da vigília pascal e nos lembra a luz do Cristo ressuscitado. Aqui nós temos a cruz, para lembrar que o ressuscitado, a luz do ressuscitado, o ressuscitado é o crucificado, como Paulo nos lembra, São Paulo nos lembra. O crucificado é que ressuscitou, o Pai ressuscitou o crucificado. Aqui essas letras, não sei se vocês enxergam aí, mas são letras gregas, é alfa e ômega.
equivale ao nosso A e Z no português, para dizer que Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é o nosso princípio, ele é a nossa origem, e ele é o nosso fim, é para onde a gente está indo, é o nosso destino, o nosso futuro é Jesus Cristo, e ele é o Senhor da história. Por isso que aqui nós temos, sempre nesta vela, a data do ano que está celebrando aquela vigília pascal. Aqui nós temos, está pequenininho, mas está escrito aqui, 2020. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor do tempo, ele é o nosso princípio e o nosso fim. Então, pela cruz assumida em Cristo e com Cristo, pelo batismo, aí nós somos ressuscitados. É tanto que na vigília pascal, depois de toda a preparação da quaresma, a gente celebra justamente na vigília pascal, é a noite de batizar o pessoal. Os catecúmenos, preferencialmente, sejam batizados nesta noite, a noite das noites da vigília. E nesta noite, os catecúmenos, aqueles catequizandos que estão sendo preparados para o batismo, são batizados, e nós que somos batizados renovamos nossas promessas, nosso compromisso de batizados. Nós fazemos a nossa